Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus. Amém. Queria aproveitar um tempinho que estou aqui, agradecer a todos os pastores da casa, todos, pastor Ezio, pastor Jordache, toda a equipe de pastores nos receberam muito bem aqui. A gente está desde sexta-feira, nos acolheram, nossa família, trataram super bem. Só tenho a agradecer. Queria agradecer a igreja também. Nós fazemos parte do quadro de missionários da igreja, estamos atuando em Alta Floresta há 6 anos. E graças à igreja, à oração e graças à provisão do Senhor através da vida de vocês, nós estamos lá. Só tenho a agradecer. Queria compartilhar com vocês algumas coisas que a gente tem vivido lá e como isso começou na nossa vida, como tem sido esse trabalho lá com crianças e adolescentes. Trabalhamos com projetos sociais, lideramos os adolescentes, servimos numa igreja batista hoje lá, junto com os adolescentes, e Deus tem nos conduzido nesse trabalho. E tudo isso começou a partir do momento que a gente começou a ouvir a voz do Senhor. Isso começou a nossa vida há um tempo atrás, quando a gente estava lá em Curitiba ainda, e Deus foi muito bom conosco. Queria trazer para vocês hoje isso, para a gente poder compartilhar uma noite de esperança, que Deus possa trazer meio friozinho aqui, né? Para nós, bem friozinho. Alta Floresta para nós é 40 graus, chegamos aqui na sexta-feira, está 9. Falei, rapaz, frio demais. Mas que o Espírito Santo e o amor do Senhor possa aquecer o nosso coração, a nossa mente, que a gente possa sair daqui dessa noite transformados para a honra e glória do Senhor. Vou contar para vocês aqui um pedacinho de uma história que aconteceu aqui na palavra. Está lá no Evangelho de João. João escreveu, testemunho ocular, viu tudo que está lá e tudo que está ali descrito no Evangelho de João. Ele viu, viveu e depois deixou para nós, para a gente poder estudar e aprender um pouquinho com isso. Esse versículo, essa história que a gente vai ler aqui, aconteceu depois da crucificação. Os discípulos estavam lá meio tristes, meio cabisbaixo. O Senhor Jesus tinha sido crucificado. Na cabeça deles, o reino que ia ser instalado ia tirar eles o domínio que eles viviam sobre o Império Romano. Acreditava que o reino de poder que viria naquele momento, eles estariam livres de tudo aquilo que oprimia eles. E quando eles viram o Salvador, o nosso Messias, subindo numa cruz, alguns deles entraram em parafusos. Talvez assim como nós, em alguns momentos da vida, quando passa por alguma frustração e dificuldade, fica meio cabisbaixo, fica meio triste. Talvez perde o rumo ou o prumo do que fazer. E isso aconteceu com os nossos discípulos. Todos eles estavam ali, acreditavam que o Senhor ia vir reinar e veio reinar. Ele ressuscitou, mas naquele momento ali eles estavam meio preocupados com as coisas que estariam acontecendo. Naquele momento ali eles estavam ali vendo tudo aquilo que estava acontecendo, todas as maravilhas que Jesus tinha colocado para eles. E como que se acontecesse agora, o nosso mestre foi crucificado e a gente está aqui. Já tinha se passado 3 dias, o mestre tinha ressuscitado, já tinha aparecido para eles alguma vez, mas nessa história que João deixou para nós, vai falar sobre um dos discípulos, que é Pedro, Pedrão, aquele homem de temperamento forte, dominado pelo Senhor, aquele homem que serviu ao Senhor e falou que ia andar com ele por toda a vida, mas na crucificação negou Jesus 3 vezes. No dia que o mestre foi crucificado, ele olhou para aquilo e falaram, você é um deles, você parece com ele. Ele falou não. E antes disso ele tinha falado para o Senhor que ia com ele até o fim. Mas Jesus, conhecendo o coração, assim como conhece o nosso, Jesus é o único que tem o poder de saber tudo aquilo que passa dentro de nós. É o único que sabe todos os nossos pensamentos, todas as nossas intenções. E mesmo sabendo, ele subiu por nós na cruz. Mesmo sabendo, ele deu a vida por mim e por você. Mesmo sabendo como nós somos, ele quer ter um relacionamento com a gente. Ele quer restaurar a nossa casa. Passei por um tempo muito difícil na minha casa, na minha família, alguns anos atrás, a qual eu cheguei no momento e achei que ia largar tudo. Ia largar ministério, ia largar família, ia largar trabalho. Momento muito difícil. Mas um dia Deus, através da vida de um pastor, falou comigo nessa palavra e me trouxe esperança novamente. Então que nessa noite seja uma noite de esperança para vocês, que Deus possa restaurar algo que está dentro de vocês, assim como Ele fez com Pedro, assim como Ele fez com os discípulos, assim como Ele fez com todos nós, quando morreu por nós na cruz e nos deu uma nova chance. Abram comigo lá em João 21. O versículo 6. João
21, versículo 6 diz assim: Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou ao mar, ao encontro do Mestre. Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai, aqui está a sua palavra, aqui está a sua escritura, Pai. Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa falar essa noite aos nossos corações. Pai, que em nome de Jesus, Pai, aonde aquilo que eu estudei, aquilo que eu pesquisei, ou aquilo que eu tentei falar, não alcance o coração dos nossos irmãos, que o Teu Espírito Santo possa encontrar, possa trazer paz, Pai, possa trazer amor, possa restaurar talvez aquilo que foi perdido e talvez nós temos deixado para trás, mas que nessa noite o Senhor possa nos convidar com um convite de graça e de amor a tomar de novo os nossos caminhos, Pai. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Assim aconteceu com os discípulos. Tinha passado mais ou menos 10, 12 dias da ressurreição de Jesus. Eles foram pescar. Pedrão, como sempre, aquele mais impulsivo, líder, temperamento forte, chegou para o discípulo e falou: vamos pescar. E eles foram. Ficaram a noite inteira no perrengue. Todos eles eram pescador de profissão, sabiam o que faziam, sabiam como pescar, mas não pegaram nada. Ficaram a noite inteira fazendo as mesmas coisas de antes de conhecer a Jesus. Legal desse texto que quando João escreve aqui, porque é a primeira vez que o Senhor chama os discípulos, eles também estavam pescando, e ele fala para eles: joguem eles do outro lado, e eles pescaram. E dessa vez aqui, a única diferença é que eles estavam voltando a fazer as coisas antigas, as velhas práticas. Porque quando Jesus chamou os discípulos, falou que vocês serão pescadores de homens, e não mais de peixes. E eles voltaram às práticas antigas dele, voltaram a fazer aquilo que o Senhor já tinha tirado deles, falaram: não faça mais. Talvez nessa noite, assim como por muito tempo ainda, às vezes, algumas vezes ainda meio cabeçudo Deus já falou para mim: não faça mais isso, não volte a fazer isso, não pratique mais essas coisas. E às vezes, por conta do meu orgulho, eu volto a praticar as coisas velhas, eu volto a fazer aquilo que não se deve mais fazer. Por não ouvir a voz do Senhor, ou por ser um pouquinho teimoso, eu faço as coisas a qual Jesus não pediu mais. E o pior de tudo, às vezes, é quando a gente... Não pior, né? Graças a Deus, Ele usa a minha esposa, a minha filha tão pequena, fala: pai, você falou que não ia mais fazer isso. Amor, você falou que não ia mais fazer isso. Nós moramos numa cidade pequena, 60 mil habitantes. Para você se deslocar de um lugar para o outro é rapidinho, você leva 5, 10 minutos e atravessa a cidade. Brincava com o pessoal que vai para lá, fala que é uma cidade de primeira. Você passou a segunda marcha, acabou a cidade, de tão curta que é. E infelizmente tem hoje o vício do celular. E eu prometi para elas que eu nunca mais ia mexer no celular quando estiver dirigindo. E infelizmente, de vez em quando, a minha filha: pai, fala: me perdoa, filho, o pai não vai mais fazer. E às vezes a gente fala: não, só estou resolvendo um BO, só tem que apresentar aqui alguma coisa, só tem que mandar, trabalho muito no celular, fala com os adolescentes, o pessoal do projeto. Não, é rapidinho, é rapidinho. Mas esse rapidinho, numa fração de segundo, às vezes você pode cometer um erro no trânsito e colocar a vida não só deles em risco, mas de todas as pessoas. E Jesus falou: não volte às velhas práticas, não volte a fazer aquilo que não cabe mais, não ande por caminhos aonde não cabe mais a você. Se hoje você está aqui nessa noite, tem buscado ao Senhor, está numa campanha, tem caminhos a qual você caminha que já não serve mais. Tem lugares por onde a gente passa que não cabe mais a nós. Jesus já nos pagou o preço na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter uma vida, e às vezes a gente vive de uma vida a qual não condiz ao Senhor. E nessa noite Ele quer restaurar algo em nós. Então não volte às velhas práticas. Pedro chamou a galera ali, foi todo mundo: vamos pescar. E foi todo mundo pescar. Pedrão líder, né? Tem um ditado que fala: segue o líder. Todo mundo seguiu o líder e foi atrás do Pedro. Mas o legal é que nesse texto aqui, se você for pesquisar, ele vai estar nos evangelhos, mas não com a mesma característica e nem com a mesma definição que está aqui. Aonde Pedro estava pescando sem as vestes. Algumas versões vão falar que ele estava pescando nu, algumas versões vão falar que ele estava pescando com a roupa de baixo. E isso mostra que ele estava voltando às velhas práticas, porque a roupa atrapalhava, né? Eles iam puxar a rede ali, roupa pesado, com água, com lama, então atrapalhava na hora da pesca. Por isso que eles tiravam as roupas.
mas também é um momento de vergonha, porque fica nu, coloca a sua nudez, expõe aquilo que não tem que ser colocado na frente dos outros. Quantas vezes a nós, infelizmente, talvez por conta de um temperamento, explode, fala o que não deve, menciona o que não deve, volta a fazer as coisas que não cabem mais, que nem deveriam ser feitas. E o pior ainda, né? Eu, às vezes muito orgulhoso, homem, falar para as mulheres, falei isso na roda de homens ontem aqui, mulheres, valorizem o perdão dos seus maridos. Quando eles falam, me perdoa, porque teve que quebrar muita coisa aqui dentro, gente. Para um homem chegar e falar, eu errei, valoriza, ajuda ele. E nessas práticas, quando a gente volta a fazer essas coisas, o Senhor coloca para nós, até quando vamos viver assim? Jesus tinha sido ressurreto, passaram 3 dias, 12 dias, aparecido pela 3ª vez depois de ressurreto para os discípulos. E quando ele apareceu para os discípulos, na mesma forma, quando ele chamou eles para serem pescadores de homens que eles estavam pescando, Jesus falou, jogue do outro lado. É importante ouvir a voz do Senhor. É necessário para que nós possamos ouvir a voz do Senhor, para que a gente fique caminhando, porque senão a gente vai ficar fazendo, sem direção do Senhor, e só vai ficar fazendo sem propósito nenhum. Deus nos chamou para que nós pudéssemos cumprir um propósito nessa terra. Nós estamos lá em Alta Floresta, estamos lutando e batalhando para que o reino de Deus avance e as pessoas que estão lá conheçam esse amor. É para isso que o Senhor nos chamou, para compartilhar, para dividir esse amor que nos alcançou um dia lá atrás e colocou para nós no prumo, numa direção. Não somos perfeitos, não somos perfeitos. Minha esposa está ali, se depois quiser conversar. Não somos perfeitos, mas independente da nossa imperfeição, estamos servindo ao Senhor. Acabamos de cantar, gastando a nossa vida com amor e com alegria. Que isso seja todos os dias. O Senhor nos chamou para isso, para dividir, para compartilhar. Pedrão, pescando, sem roupa, estava lá, voltando às velhas práticas. Mas ao passar disso, João chegou para ele. João chegou no ouvido dele e falou, é o mestre. Não foi nem ele que ouviu a voz do Senhor, foi João que falou para ele, é o mestre. Quantas vezes tem pessoas ao nosso redor, ao nosso lado, que estão mostrando para nós uma direção a qual o Senhor está nos dando e a gente não quer dar ouvido? Quantas esposas querem aconselhar os maridos e falar, não é por aí, não é assim. Quantos maridos às vezes querem falar para a esposa, calma, vai dar certo, confia, não em mim, mas no Senhor que está junto com a gente. Quantas vezes relacionamentos que foram machucados, feridos, estão traumatizados por tantas coisas porque não querem ouvir a voz do Senhor. O Senhor fala para nós, perdoa. A gente quer carregar a nossa razão, o nosso orgulho, a nossa certeza, aquilo que eu tenho para mim como se eu fosse o certo, e esqueço de liberar o perdão para aquele que está do meu lado. E às vezes não é nem só o irmão da igreja, não é aqueles que caminham junto com a gente, às vezes dentro de casa. Às vezes para as pessoas que estão aqui, estão nos vendo, estão me vendo, a gente tem a reputação boa. Mas o meu caráter diante de Deus, aquilo que só o Senhor conhece. O Senhor olhou para eles e falou, tem algo para comer? Não tem. Então joga do outro lado. Escute a voz do Senhor. Quanto tempo talvez nós estamos passando, fazendo as coisas que não deveria fazer, não escutando a voz do Senhor, e está lá, que nem os discípulos, a noite inteira só gastando tempo. Talvez tem gente que possa estar gastando tempo mais de uma noite, uma semana, um mês, um ano, 2, 3, porque não ouve a voz do Senhor. Ou porque já ouviu, mas ainda não quer largar, ainda quer ficar nas velhas práticas, ainda quer continuar fazendo as coisas igual Pedro. Pedro estava lá, voltando a passar vergonha, voltando a praticar aquilo que para ele já não servia mais, aquilo que para ele já não tinha mais sentido. O Senhor o chamou para que você possa ser pescador de homem. Ele estava lá voltando a pescar peixe. Ele estava lá num barco com 7 discípulos, sem roupa, com as roupas de baixo. Mas não é uma figura ali de linguagem só da roupa, porque ele estava sem roupa, mas é a questão da vergonha de estar fazendo aquilo que não cabe mais. Quantos pecados nossos que às vezes a gente quer colocar debaixo do tapete, debaixo da gaveta, deixar ele trancadinho, e quando precisa, quando é necessário, quer buscar refúgio nisso. A palavra do Senhor diz, todo aquele que está cansado e sobrecarregado, vinde a mim e eu vos aliviarei.
É Ele que vai aliviar, não é o Instagram que vai aliviar, não é o dinheiro, não é os jogos, não é as casas de aposta. O que vai aliviar é o Senhor, é a presença do Senhor. É sobre Ele que devemos deixar de lançar essas coisas. E não voltar a correria, voltar a fazer as coisas que fazia antigamente, achando que isso vai dar jeito. E não vai. Vai cada vez mais nos afastar do Senhor, tirar da presença dEle. Precisamos nessa noite, numa noite que Deus possa restaurar a nossa vida. Porque foi isso que o Senhor fez. O Senhor chamou depois a Pedro e todos os discípulos que estavam lá. E falou para eles: aqui tem pão, tem peixe, tem a brasa. Podem comer. E perguntou para os discípulos se eles têm algo para comer. Pegue dos peixes que vocês têm e vamos fazer uma refeição. Não é só uma refeição porque eles estavam a noite inteira passando perrengue lá e sem nada para comer. Mas sim porque Deus estava restaurando o lugar deles que era de direitos. Porque eles foram chamados para ser filhos e para ser discípulos do Senhor. Nessa noite Deus tem chamado você para que você possa servir a casa do Senhor e restaurar a sua vida. Eu não sei quais as dificuldades, o que você tem passado em casa, passado na empresa, passado no seu casamento. Mas eu acredito que um Senhor que um dia restaurou a minha casa pode restaurar a sua vida. Você está aqui na campanha, começa, né? Toda semana tem a campanha que vocês fazem. E o Senhor pode sim atender o desejo do seu coração e poder trazer isso. Quantos testemunhos nós temos dos irmãos que estão aqui, mas é necessário ouvir a voz do Senhor. É necessário que você possa nessa noite, assim como Pedro estava lá quando João falou para ele: é o Senhor. Pedro cingiu com a sua roupa, com a sua túnica, colocou e foi ao encontro do Mestre. Como está o seu coração essa noite para ir em direção ao Mestre, para ir em encontro ao Senhor Jesus? Porque quando ele vestiu a roupa, ele sabia da vergonha que ele tinha passado. Ele falou para o Senhor que eu vou com você até o fim. Negou 3 vezes. Ele falou: jamais vou te abandonar. E ele negou 3 vezes. Quantas vezes as nossas atitudes, as nossas escolhas, as nossas decisões têm feito como Pedro, negado ao Senhor. Temos tomado para nós o direito, a prerrogativa de achar que a gente tem direito, tem maneira, ou sabe como escolher as coisas, achando que aquilo que a gente escolhe para nós é melhor do que o Senhor tem para nós. E vivemos afastados dos caminhos do Senhor porque não queremos reconhecer que pecamos, que erramos e que ainda estamos lá, naquele mesmo caminho, fazendo as coisas antigas. Precisamos cobrir a nossa vergonha e correr para o Senhor, igual Pedro fez. Mas isso não tem a ver só com uma roupa, com uma túnica, porque quando Pedro chega diante do Senhor, ele queria se cobrir, porque ele estava envergonhado, ele sabia do que ele tinha feito lá atrás. Talvez na vida, ninguém precise chegar para você, ninguém precisa chegar para mim e falar: ó, você precisa mudar nisso, você precisa melhorar nisso. Talvez você está falhando como pai, você está falhando como filho, talvez você esteja falhando como marido, como esposa, como empregado, que em vez de trabalhar parece que está roubando do tempo do patrão, está dando um jeitinho nos negócios. Um ano político que mexe com a cabeça de muita gente, a gente às vezes fica preocupado sem saber o que fazer e queremos dar jeito para tudo. Essa é a nossa vida, na correria que a gente vive. Tudo que a gente quer fazer, tudo que a gente quer resolver, tudo que a gente precisa, e às vezes esquece de ouvir a voz do Senhor. E nessa noite o Senhor está falando que Ele quer restaurar. Não só um pão, um peixe, mas um banquete para nossas vidas, para que nós possamos voltar aos caminhos do Senhor. Para que todos os nossos pedidos, as nossas campanhas possam ser atendidos segundo a vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. A palavra do Senhor: de onde virá meu socorro? Meu socorro vem dos montes, de lá. Nós precisamos disso. Precisamos voltar a ouvir a voz do Senhor. Precisamos vestir a túnica e encontrar o Senhor. Por que Pedro fez isso? Por que isso é tão marcante no texto? Por que tanta coisa falar que Pedro estava sem as vestes, colocou a túnica e correu para o Senhor? Porque assim como Adão e Eva no paraíso, quando pecaram, eles quiseram se cobrir da presença do Senhor. Quando Deus foi chamar Adão e Eva, eles estavam lá escondidos, com vergonha. Mas o Senhor Jesus aqui não chegou para Pedro e falou: eu sei que você fez, eu falei que você ia me negar, você estava lá passando vergonha. O Senhor Jesus por nenhum momento julgou a Pedro, falou algo ou acusou ele de algo. No versículo 17 vai falar que Jesus faz um jogo de palavras com ele sobre amor e pergunta: tu me amas, Pedro? Amo. Tu me amas, Pedro? Amo. O Senhor sabe que eu te amo.
Tu me amas, Pedro, amo, então apacenta, cuida, pastoreia as minhas ovelhas. E Deus ali restaurou o ministério de Pedro, mas restaurou a sua identidade, restaurou a sua vida, seu chamado, restaurou aquilo que tinha perdido por conta daquilo que ele negou a Jesus e ele estava se sentindo envergonhado. Mas Jesus, por nenhum momento, acusou ele de algo. Se existe alguma acusação sobre a sua vida, se há algo que está te atrapalhando, entregue para o Senhor, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que atua em nós. Paulo escreve isso à igreja de Efésios. Nessa noite você veio para cá e participar da campanha, e Deus quer restaurar. Deus quer restaurar algo que foi perdido em você, porque talvez um dia você se magoou, se frustrou e deixou para trás e está voltando a fazer as coisas que não cabem mais. Talvez alguém se feriu na sua casa, no seu casamento, feriu dentro da sua casa, do seu lar. Talvez uma briga com o irmão, com um amigo. Talvez um amigo que era aquele que, igual a João, que chegou no ouvido de Pedro e falou: ali está o Senhor. Talvez no meio da caminhada você deixou esse amigo para trás. Talvez no meio da caminhada você era esse amigo de alguém e você cansou. Cansei de falar para aquela pessoa de Jesus que lá não tem jeito, que lá não dá mais, que lá não aguenta mais. Graças a Deus pela vida da minha esposa, porque nunca me abandonou. Mesmo quando um dia lá atrás eu achei que isso aqui não era para mim, achei que tinha outras coisas para minha vida, ela sempre falou do meu lado: não desista, amor. Foi Deus que colocou você aqui. Isso não tem a ver só com o nosso ministério, com aquilo que Deus fez com Pedro, com aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, aquilo que Deus está trabalhando na nossa vida lá em Alta Floresta, aquilo que Deus tem projetado para nós. Mas isso tem a ver com o coração, porque Pedro foi para ele e falou: eu te amo, Senhor, eu te amo, o Senhor sabe que eu te amo. E mesmo Pedro, todo machucado, todo envergonhado, mesmo Pedro fazendo as coisas que fez antigamente, ele falou para o Senhor: eu te amo. E o Senhor falou para ele: então apacenta. O Senhor restaurou, selou, ele colocou um pãozinho, um peixe, cuidou deles. O Senhor quer cuidar da sua vida. O Senhor quer cuidar não só de uma área, Deus quer cuidar de todas as áreas, mas para isso é necessário que nós entregamos tudo para Ele. Deus não quer só a senha do teu celular. Deus não quer cuidar só da tua vida financeira. Deus quer cuidar do seu casamento, dos seus filhos, da direção a qual você vai trazer para eles, qual o destino que vai ter na vida deles. Deus quer que você nessa noite entregue tudo para Ele, para que Ele possa cuidar de você, para que Ele possa restaurar. A esperança do Senhor Jesus em nós é a vida eterna, e essa vida eterna começa aqui, para que você possa ter paz, para que você possa ter alegria. E assim como Pedro, que saiu dali, Pedro saiu dali, restaurado, vivendo. O pastor Alessandro, quando falou no começo, a oração dele foi porque nós saímos daqui com os desafios da vida, mas com a certeza que Jesus está conosco. Que essa certeza que Cristo é a salvação, é a nossa direção, é o que vai nos restaurar, comece a partir do momento que você escute a voz do Senhor. E Ele quer falar com você essa noite. Ele quer nessa noite restaurar aquilo que foi perdido, restaurar aquilo que você deixou para trás, ou aquilo que você tem lutado para conseguir e está difícil. Queria te convidar a ficar de pé para que nós possamos orar e o Senhor possa ministrar o seu coração. Meu convite a você é que, se Deus tem falado para você, se Deus tem colocado pessoas que têm apontado a direção, meu convite para você é que, se você talvez voltou às velhas práticas, está afastado, ou se tem alguma coisa na sua vida que é praticando igual era antes, que nessa noite você chegue para o Senhor Jesus. Porque quando Ele te perguntar se você o ama, você possa falar: o Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe que eu te amo, por mais as minhas falhas, os meus defeitos, os meus erros e também os meus acertos. O Senhor sabe que eu te amo. Então o Senhor Jesus vai restaurar aquilo que foi perdido, aquilo que foi deixado para trás, para que o nome dEle possa ser glorificado em nós e através de nós. Amém? Vamos orar?
Deus, Pai, em nome de Jesus, Pai, quero te agradecer por essa noite. Te agradecer, Pai, por essa oportunidade. Agradecer pelo privilégio de compartilhar as boas novas do Evangelho, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, cuida dos teus filhos. Cuida do coração deles, Pai. Traz restauração à família, Pai. Traz restauração ao emprego, Pai. Às dificuldades e às frustrações. Talvez nós, Pai, assim como Pedro, quando nos frustramos, fazemos tantas coisas erradas, negamos a Ti. Mas o Senhor, em sua infinita graça e bondade e misericórdia, quer nos restaurar. Quer fazer de nós pessoas melhores, para a honra e glória do Teu nome, Pai. É que nós oramos e Te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.